E nós estamos em contato agora com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia aí os ouvintes. Prazer enorme estarmos falando logo no início da semana. Mais uma semana importante aí para a economia brasileira. Exatamente. Na verdade, todas as últimas semanas já tem gerado uma certa expectativa com relação ao ajuste fiscal, principalmente, que foi uma proposta colocada desde o início pelo governo Temer. Agora, ministro, há uma certa ansiedade em relação ao avanço dessas propostas. A PEC, que já está no Congresso, depois a apresentação da reforma da Previdência. E tem a questão do cronograma político. O senhor vê condições de uma aprovação rápida dessas propostas? E mais do que isso, eu quero saber efetivamente quando será apresentada a proposta da Previdência. Pois não. Falando em primeiro lugar da PEC do teto dos gastos, que é um projeto de emenda constitucional que estabelece uma limitação para o crescimento dos gastos públicos, limitados a cada ano à inflação do ano anterior. É um projeto da maior importância, porque vai pela primeira vez desde a Constituição de 88 alterar a estrutura do crescimento dos gastos públicos do Brasil. Ao invés de eles crescerem acima da inflação, como tem crescido nos últimos 20 anos, ela vai passar a crescer exatamente igual à inflação, que significa um crescimento zero em taxas reais acima da inflação. Esta medida é fundamental para que a economia brasileira volte a crescer, os empregos voltem a ser criados, a inflação caia e a renda volte a aumentar. Portanto, agora, ministro, o senhor conta com a possibilidade de um atraso? Como o governo pretende lidar com isso em termos de gestão das finanças, no caso de não haver a aprovação dentro desse período que se imagina? Denise, o orçamento de 2017 já foi apresentado ao Congresso, já obedecendo aos mesmos critérios que fazem parte dessa emenda constitucional. Portanto, mesmo que a emenda constitucional não seja aprovada este ano, ela já vai estar valendo em 2017. Por quê? Porque o orçamento já foi feito nos termos definidos pelo projeto de emenda constitucional. Os estados também não dependem da aprovação desta emenda. Esta emenda constitucional, ela apenas atinge os gastos federais. A limitação para o crescimento dos gastos pelos estados é objeto de uma outra lei, que já foi aprovada na Câmara e agora deverá ir para o Senado, que é um projeto de lei que reestrutura a dívida dos estados com a União e estabelece um teto de crescimento para as despesas dos estados similares a este proposto pela União. Ministro, em relação à reforma da Previdência? A reforma da Previdência, o plano do governo é mandar até o final deste mês, de setembro, o projeto da reforma da Previdência para o Congresso. Estão sendo finalizados ainda as questões fundamentais, já se tem uma ideia geral, mas ainda existe uma série de detalhamentos que estão ainda sendo objeto de um intenso trabalho das comissões que estão dedicadas ao assunto, os grupos que estão trabalhando nisso, que é basicamente um trabalho conjunto do Ministério da Fazenda com a Casa Civil. A reforma é algo que tem que ser objeto de um amplo debate com a sociedade, de uma ampla divulgação, e colocando claramente de que o atual regime previdenciário brasileiro é insustentável a médio e longo prazo. Na medida em que a vida média do brasileiro hoje é muito diferente da vida média do brasileiro há 20, 30 anos atrás,
e mais ainda do que há 40 anos atrás. Então, que o regime de previdência não pode ser estático no tempo, como se o mundo não mudasse. Em função disso, existe a necessidade de que, para ser financiável a aposentadoria dos beneficiários, que haja a capacidade do povo brasileiro de pagar, quer dizer, de contribuir. É importante mencionar e levar para a população que o recurso para o pagamento da aposentadoria não vem de uma caixa preta misteriosa. Certo. Agora, ministro, temos que falar do outro lado, o lado de geração de receita, de retomada de crescimento. O orçamento do ano que vem prevê a necessidade de uma geração de receita adicional, se fala em concessões, privatizações. Por aí eu queria saber qual é o cronograma, qual a sua expectativa? Olha, as projeções de receitas de concessões e privatizações para o ano que vem, ela na realidade é bastante conservadora. Por quê? Porque o nome adicional, na realidade, ficou um pouco mal colocado, né, quando foi divulgado isso, na medida em que foi divulgado a projeção da meta primária para 2017, naquela época ainda não se tinha fechado, não se tinham sido fechados os cálculos para definir exatamente quanto viria de concessões, quanto viria de recuperação da economia, quanto viria de privatização e etc. Então isso foi chamado de adicional, mas na realidade não é adicional no seguinte sentido: a previsão para a arrecadação com concessões e outorgas e etc. no ano de 2016, este ano, portanto, é 22 bilhões de reais no ano de 16, sendo que 21 já foram arrecadados. E a previsão para 2017 é um pouco mais de 23. Portanto, é absolutamente consistente com o que está entrando esse ano. Eu acredito até que deve ser um número muito maior, mas nós colocamos conservadoramente um número similar ao número desse ano. Bem, ministro, para encerrarmos, eu queria saber se há uma estratégia para estímulo ao crescimento da economia. Claro que o ajuste fiscal é importante, ele até garante uma confiança maior em termos de perspectivas, acaba estimulando indiretamente investimentos, mas há uma estratégia do governo para tentar dar uma acelerada no crescimento, que a gente vai passar por um ciclo econômico, se prevê uma expansão de novo do PIB em 2017, mas dá para dar algum reforço? O reforço tem que vir, em primeiro lugar, como você já disse, da melhora das condições fiscais. Na medida que nós controlemos a evolução, o crescimento das despesas públicas no Brasil e o crescimento da dívida pública descontrolada como está, existem diversos ganhos importantes para a economia. Número 1, aumenta a confiança, no sentido de que a trajetória de descontrole fiscal, de crescimento da dívida, passa a ser controlado. Segundo, a dívida crescendo menos passa a demandar menos recursos da sociedade. Isto é, o governo passa a tomar menos recursos emprestados da sociedade, deixando mais recursos disponíveis para ser usados no consumo, no crédito, no investimento. Quanto mais o governo absorve para pagar as suas próprias despesas e pagar a dívida, rolar a dívida, mais absorve condições e, portanto, diminui as condições da sociedade investir e crescer. E terceiro, muito importante, na medida em que há uma moderação do crescimento da dívida e uma perspectiva depois de uma queda da dívida em relação ao produto, cai a taxa de juros estrutural da economia, fazendo com que, portanto, o
custo de financiamento para as empresas e para o consumo caia. Isto são as condições fundamentais pelos quais uma economia sólida tem que crescer. Isto é, uma macroeconomia estabilizada. A partir daí, sim, por exemplo, os projetos, uma aceleração dos projetos de concessão, porque isso vai gerar mais obras, vai gerar, portanto, mais contratações de trabalhadores. Com isso, um crescimento do crédito e medidas que visem aumentar a produtividade geral da economia, seja na área de uma simplificação fiscal, que estamos trabalhando, reforma do PIS/COFINS, etc., e outras reformas da Receita Federal. Isso também já está em andamento, e uma série de medidas pontuais, seja na área de crédito, sejam em outras áreas, que elimine, diminuam a burocracia e que permitam uma maior produtividade. Em resumo, medidas pontuais de incentivos setoriais, etc., aplicadas nos últimos anos, fracassaram, tanto que nós estamos em recessão. O fato é que é essa a realidade brasileira, isto é, no Brasil, quase 80% das despesas públicas totais são definidas pela Constituição. Portanto, para se alterar isso, é necessário alterar a Constituição. Então tem uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é um processo de alteração constitucional, envolve a votação em 2 turnos na Câmara, a votação em 2 turnos no Senado, com 3/5 da maioria de votos, etc. E, portanto, não é um processo rápido que possa se definir com a assinatura de um ministro ou de um presidente da República. Essa é a boa notícia é de que, pela primeira vez, desde a Constituição de 1988, nós estamos enfrentando esse problema e apresentando propostas de mudança constitucional com grande chance de aprovação, que altera definitivamente, por um período longo, a estrutura de evolução dos gastos públicos do Brasil. Tá certo, ministro Henrique Meirelles, eu agradeço muito a sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Um bom dia. Obrigado, bom dia para você, bom dia e bom trabalho.